não desanimemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Descanse a palavra do nosso Pai e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Rei de toda a glória, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelo Teu querer, pela Tua graça restauradora, a vida de cada um de nós. E como filhos, Senhor, estamos aqui, Pai, porque entendemos, Senhor, que é através da Tua palavra, é através da Tua casa, é que somos restaurados, é que vivemos em novidade de vida, é que aprendemos, Senhor, a cada dia, a alicerçar a nossa vida. Por isso, Pai, aqui estamos como filhos, e como filhos, Senhor, cremos que há vidas do outro lado que estão nos acompanhando via Justim, e vão nos acompanhar ainda na gravação que vai se quedar ali em Justim. Fala, Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações, que não sejamos nós a falar, mas que seja, Pai, o Teu Santo Espírito a falar por nosso intermédio. E assim, Pai, nós cremos, em nome de Jesus, que Tu estarás falando aos nossos corações. E o povo eleito amado do Senhor diga amém e amém. Deus seja louvado na beleza da Sua santidade. Meus amados irmãos, família, na fé, eleitos do Senhor, povo de propriedade peculiar do nosso Deus, e se você se sente assim, diga amém. A cada dia na nossa vida, amados, vivemos momentos que muitas vezes o desânimo vem à vida de cada um de nós. A vida do ser humano, aqui na face desta terra, passa por várias etapas, e quem aqui na face desta terra pode dizer que nunca desanimou em alguma coisa aqui na face desta terra? Quem pode dizer isto? Então, amados, neste tema que estamos trazendo às nossas vidas, aos nossos corações, nós queremos, amados, mostrar, através da palavra do nosso Pai, que em meio ao desânimo, Cristo nos dá recursos para podermos aqui na face desta terra sobrevivermos, nos quedarmos com esperança, vivermos, levantarmos a nossa cabeça, porque mesmo que muitas vezes nós fiquemos abatidos, mesmo que nós fiquemos, podemos ficar até abatidos, mas nunca destruídos. Amém, igreja? Então, você se lembra, amados, que para que tudo vá bem, é preciso, amado, que coloquemos em prática o quê? A palavra de Deus. Se você se lembra, nós terminamos uma série de mensagens sobre o tema alicerçando a minha vida através de quê? Da palavra. E nesta série que nós terminamos, amados, se você se lembra, nós terminamos lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, quando a palavra de Deus estava mostrando às nossas vidas, aos nossos corações, que nós nunca devemos abandonar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é a bússola para as nossas vidas. E Josué diz assim, se você vier comigo lá, e nós vamos dali para frente, para a vida
de cada um de nós, diz assim. Estamos, igreja? Josué, capítulo 1, versículo 8. Podemos estar? Diz assim a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações. Amada, só dá uma olhadinha lá para ver se o programa não saiu do ar, que às vezes alguém está ligando para sair do ar, não precisa atender. Só ver se o programa está rodando lá direito. Diz assim então a palavra, Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está o quê? Escrito. Então, Deus começou a falar a Josué e a ensinar que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém, igreja? Isso não quer dizer que nós temos que estar 24 horas por dia com a palavra direto em cima da palavra. Não, é durante o dia, numa hora que nós temos tempo, de vez de estarmos diante de uma televisão, vendo uma novela, vendo uma coisa que não serve, o que nós pegamos e fazemos? Ouvimos a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Esta palavra, ela se abre e ela fala às nossas vidas, aos nossos corações. Então, eleito do Senhor, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então, Deus determinou a sua palavra para as nossas vidas, e eu tenho dito sempre, a palavra de Deus diz isso lá em Isaías, que ela tem desígnios estabelecidos para se cumprir aqui na face desta terra. Ela é a palavra de Deus para os seus filhos, é para nos ensinar o caminho. Por quê? Porque Deus, amados, Ele enxerga o amanhã. Nós só podemos enxergar o hoje, o aqui e agora. Nós não podemos enxergar, amados, nem a dar um passo à frente. Fazemos muitas vezes planos, mas a resposta vem do coração de Deus. Isso é a grande verdade. Então, eleito amado do Senhor, depois ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Diz a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações. Então, para que a nossa vida seja bem-sucedida, primeiro, temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Amém, igreja? Segundo, temos que colocá-la em prática nas nossas vidas. Amém, igreja? Terceiro, ela fará prosperar o nosso caminho. E quando nós falamos de prosperar, amados, normalmente a pessoa logo pensa, opa, vai vir din-din, não é? Prosperar. Nós não estamos falando apenas das finanças. Estamos falando que a vida do cristão, ela é recheada de bênçãos para as nossas vidas. São quase 7.000 promessas para a vida de cada um de nós, que muitas vezes nós não tomamos posses dela. Por quê? Porque nós não sabemos? Não. Muitas vezes porque não damos ouvidos à voz de Deus. Amém, igreja? A palavra entra por um lado e sai pelo outro. Não desce para o coração. Quando não desce para o coração, o que acontece na nossa vida? Nós não fazemos como está escrito. Por isso que a palavra do Senhor diz, tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está o quê? Escrito. Tenha o cuidado. Quer dizer, esse cuidado tem que estar na vida de cada um. Amém, igreja? De cada um. Então, quando você tem zelo com a palavra de Deus, quando você coloca em primeiro lugar a palavra de Deus, o reino de Deus, isto passa a ser o quê? Base, alicerce na nossa vida. Passa a ser. E aí, o que acontece na nossa vida? Começa a prosperar o nosso caminho. Ora, não é só prosperar com as bênçãos financeiras, é prosperar na saúde, é prosperar no casamento, é prosperar com os filhos, é prosperar no trabalho, é prosperar no dia a dia por onde andamos. Amém, igreja? Tudo isto faz parte da vida de cada um de nós. Passamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você passa a perceber, amados, que isto começa a entrar na vida de cada um de nós, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque começamos a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas.
Amém, igreja? E aí começa a prosperar o nosso caminho. E isto é uma grande verdade. E passamos a ter zelo, então, da palavra de Deus. Então, colocamos em prática isto na nossa vida. Então, fazemos tudo que nela está escrito. Você faz prosperar o teu caminho a cada dia, e isto te vai bem aqui na tua vida. Por quê? Porque Deus, amados, Ele tem o quê? As promessas para as nossas vidas. Promessas de quê? De bem para a vida de cada um de nós, e não de mal. Amém, igreja? E não de mal. Então, você sabe, amados, que o ladrão, quando estamos falando do ladrão, estamos falando do inimigo das nossas almas. Não é verdade? Então, ele veio com um propósito. João 10:10 diz o quê? O ladrão vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Para nos dar vida. Que vida é esta? Uma vida miserável? Não. Uma vida com abundância na vida de cada um de nós. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, você está começando a entender, amados, que no meio do desânimo, e todos nós passamos por momentos de desânimos aqui na face desta terra, e os homens que andaram com Deus também tiveram dias também de desânimo, quiseram muitas vezes entregar os pontos, né? Você se lembra, eu sempre uso muito isto, o meu xará, o profeta Elias, que um dia pediu, inclusive, a morte para si, não é para o irmão Si, né? Pediu a morte para si, para ele mesmo, não é? Não foi para o irmão Si, né? Pediu a morte para ele. Então ele disse, já não sou digno, não é? E Senhor, sabe, me leva logo de uma vez, sabe que eu não sou digno, só eu fiquei. Não, irmãos. Nós conhecemos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que chama à existência as coisas que não existem, e nós sabemos que na hora de um desânimo, Ele tem o quê? Recursos para nos dar, através de quê? Da sua palavra. Para isso Ele deixou a palavra. Amém, igreja? Aleluia. Naquele tempo não havia, no tempo de Elias, não havia a palavra. Não havia. Deus tinha que mandar falar pela boca do profeta. E ele era profeta. Então você imagina, o profeta que falava, não é? Deus falava pela boca do profeta, o próprio profeta pede para morrer. Pede para morrer. Imagina quem não está verdadeiramente alicerçado em Cristo Jesus. Entra em depressão, entrega os pontos, não quer saber de mais nada. Não é verdade? É verdade. Isto é verdade. Então, eleito, amado do Senhor, Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Aleluia. O pastor vai beber um pouquinho d'água? Os irmãos permitem, não? Eu sei que os nossos irmãos lá na Europa estão debaixo de gelo, né, essa hora. Mas nós aqui estamos acima de 30 graus, não é? E mais o calor do Espírito Santo ainda aqui dentro, aqui, ó, passamos de 50 graus, hein? Eu estou fervendo nesta noite. Amém, igreja? Aleluia, Deus seja louvado. Então, amados, quando você pratica e vive a palavra de Deus com os olhos iluminados, você começa a ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque você está agindo de modo correto. Você está agindo segundo a palavra de Deus na tua vida. Amém, igreja? Por isso é que Jesus disse lá em João 8:32. O que Jesus disse em João 8:32? Vamos ver quem é que sabe de cor e salteado. O que ele pegou? Ele disse, hein? Conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos... Vamos com o seu pastor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus.
Então, quando você conhece Jesus, Jesus liberta.